a sua cabeça e dissesse para o Senhor que culto você veio prestar a Ele, o que você deseja dizer para Ele, o que você deseja entregar a Ele, a sua gratidão, o desejo do seu coração, que você faça nesse momento essa oração de consagração deste culto ao Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bendito seja, Senhor, o teu santo nome. Glorificado e exaltado seja tão somente o nome do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos, ó Deus, enquanto igreja, enquanto congregação, enquanto povo do Senhor, nos ajuntarmos, Senhor, para juntos cultuarmos o teu nome, exaltarmos o Senhor, Deus, no teu santuário, na tua casa de adoração. Muito grata, Senhor, muito gratos estamos pelo privilégio que nos concede de mais uma noite na tua casa, na tua presença. Pai, recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, a nossa gratidão, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso e tem feito maravilhas em nosso meio. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus. Queremos rogar ao Senhor, perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, meu Pai. E em nome de Jesus, esconde-nos detrás da cruz do Senhor. Nos cobre com teu sangue, meu Pai. Nos ajuda, Deus, a render ao Senhor um culto, uma adoração que te agrade, Pai. Que suba como cheiro suave às tuas narinas, todo ato de adoração e de culto ao Senhor nesta noite. Pai, no nome de Jesus, ser com cada um que estamos aqui,
com aqueles, meu Deus, que ainda virão. Traz cada um em paz, meu Deus, para a tua casa, para juntos cultuarmos ao Senhor. Ser também, meu Deus, com aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui. Que o Senhor esteja também a visitá-los, ó Deus, a sustentá-los, a abençoá-los, ó Deus, com a tua presença. Pai, toma a direção de todo este culto, porque nós somos carentes do Senhor para fazermos toda e qualquer coisa. A tua palavra diz que sem ti nada podemos fazer. Que teu Espírito Santo possa nos conduzir na direção, ó Deus, de prestarmos mais uma vez culto ao Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de fazer com a igreja uma leitura bíblica no Salmo 98. Nós vamos ler o Salmo 98, do 4 ao 9. Eu lerei os versículos pares e a congregação lerá os ímpares. Salmo 98. a 9. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor, com harpa e a voz de com trombetas e som de cornetas, exultai perante a face do Senhor, do Rei. Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas. Perante a face do Senhor, porque venha julgar a terra, com justiça julgará o mundo, e o povo com equidade. Amém. Convido o grupo de louvor para estarmos louvando ao Senhor. Eu ainda quero ler, enquanto o ministério se coloca aqui na posição, o Salmo 150, versículo 6, que diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. E esse cântico que nós iremos entoar, ele diz justamente isso. Todo ser que vive, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, adore o nome desse Deus. E essa convocação não é minha, é da palavra. Amém? Então vamos louvar ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos exaltar o nome desse Deus maravilhoso. Fiquemos de pé para nos louvarmos ao Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém.
irmãos. Nesse mesmo espírito de louvor e adoração, eu gostaria de conhecer os nossos visitantes. Eu acho que eu tenho visto aqui alguns rostinhos, né, que estão nos visitando nessa noite. Levanta assim, ó, dá um sinal com a mão. Amém. Como que a igreja sauda os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, Deus abençoe. É sempre muito bom tê-los aqui conosco. Que Deus abençoe grandemente. Tem algum aviso, irmãos? Não chegou nenhum aviso nas minhas mãos, mas talvez algum irmão queira dar algum aviso. Está com oportunidade nesse momento. Não? Nenhum? Então vamos ler a palavra de Deus que está lá em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do 4 ao 8. Diz-nos assim a palavra do Senhor. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos todos juntos ler o verso 8? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu vou ler uma mensagem aqui para os irmãos. O título é Com Todas as Letras. Uma garotinha se perdeu na floresta, perto de uma fazenda. O fazendeiro encontrou-a e lhe disse: Não tenha medo, eu a levarei para casa. A menina respondeu: Não tenho medo. Sabia que você viria, estava esperando por você. Eu estava orando. O fazendeiro perguntou: Como? Quando eu cheguei, você estava dizendo A, B, C, D, F, G. Ela explicou. Eu não tinha certeza do que pedir, então estava orando todas as letras do alfabeto, deixando Deus reuni-las da melhor maneira. Ele sabe juntar as letras melhor do que eu. A menina entendeu instintivamente que Deus é Alfa e Ômega, o começo e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última, igual a A e a Z, em português. Assim como todos podemos formar todas as palavras em português, usando as letras de A até Z, Deus pode tudo, porque Ele é completo em si mesmo. Deus é tão completo que Ele não tem princípio nem fim. Ele é contínuo, eterno. Ele não muda, não vai embora e não para. Sempre foi e sempre será. Ele viveu antes de o mundo começar e estará lá quando acabar. Você sabe a diferença que isso faz em sua vida? Mostra que a nossa vida é planejada, porque Ele sabe como começou e como terminará. Cada parte da nossa vida está sob seu olhar atento. Nada ocorre sem sua consciência ou envolvimento.
Ele está sempre presente. Quando as coisas parecerem difíceis ou você estiver com medo, lembre-se de que Ele está presente e nunca se ausentará. Amém? Irmãos, nós temos muitos irmãos que estão precisando, talvez assim como essa menina, sem conseguir juntar as palavras, mas orando em espírito ao Senhor, porque tem passado por lutas, adversidades em sua saúde. Temos irmãos, amigos também, internados em hospitais. E nesse momento eu queria convidar a irmã Carol para estar aqui orando, né? Temos a irmã Lidi, né, que está ali morando em Aracaju, né? Se afastou dos caminhos do Senhor, mas nós cremos no retorno da irmã, amém? Então, e nós precisamos estar orando, ela está na UTI ainda, né? Filha da irmã Ana, do irmão Cardoso. Temos também a prima da irmã Sheila, Jaqueline, não é isso? Que também está internada. Temos tantos outros enfermos, a irmã Judite, a irmã Wanda, né? E nós poderíamos, a irmã Alieude, vários. E Deus conhece, irmãos, cada um deles. Nesse momento nós vamos orar, para que assim como essa criança tinha certeza de que o Senhor entraria e a entraria com providência e a encontraria, que Deus também possa entrar com providência na vida de cada um desses e mostrá-los seu tão grandioso amor, tão poderoso, né, que Ele é, e as maravilhas que Ele faz na vida de todo aquele que nele crê. Vamos orar. Amém. Graças a Deus, irmãos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor não muda, Pai. Nós precisamos de Ti, nesse momento nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que tem coisas, tem situações na vida que a gente não consegue resolver, mas o Senhor pode, porque como acabou de falar aqui, o Senhor tem o controle de tudo. O Senhor sabe como começa, como termina, Pai. Então, Pai, nós queremos em nome de Jesus que o Senhor esteja visitando cada irmão que está enfermo, Pai. Deus, o Senhor conhece cada um particularmente, o Senhor conhece o coração. Eu não vou citar nome, Senhor, porque eu posso esquecer de alguém, mas o Senhor ouviu aqui, o Senhor já está aqui nesta noite, o Senhor está nos ouvindo. E nós queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, visita cada irmão, ó Deus, que está precisando da tua intervenção nesse momento. Aqueles que estão hospitalizados, que o Senhor esteja usando a equipe médica, usando os enfermeiros, Senhor, para estar em nome de Jesus, sendo um canal de bênção na vida desse irmão ou dessa irmã. Deus, em nome de Jesus, restitui tudo aquilo que foi perdido. Em nome de Jesus, derrama, ó Deus, saúde sobre a vida de cada irmão desse que está enfrentando situações de enfermidade. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a tua igreja, o teu povo, Pai, com toda graça e misericórdia. Que em nome de Jesus possamos a cada dia te amar sobre todas as coisas. Que possamos, em nome de Jesus, viver todos os dias da nossa vida para o louvor da tua glória. Deus, tem irmãos que sentem dor todos os dias, Senhor. Que amanhece o dia com dor, Senhor. Oh, Deus, como é difícil, Pai. Em nome de Jesus, visita esses irmãos, essas irmãs, Senhor, que têm sofrido tanto, Senhor. Às vezes tomam medicação, mas não melhora, Deus. Mas o Senhor é o remédio que cada um de nós precisa. É o remédio que todos nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Vem em nome de Jesus acalmar, ó Deus, essas dores, salientar. Que em nome de Jesus as pessoas possam dormir e acordar bem, crendo que foi o Senhor que fez uma grande obra na vida delas. Ó Pai, nós te louvamos por tudo e nós já te agradecemos, porque nós cremos que o Senhor já ouviu nosso clamor, nossa oração nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria ler com os irmãos apenas um versículo, João, capítulo 10, versículo 27. Vamos todos? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem.
Título do texto: Corra para perto do pastor. Quando eu era criança, morei numa vila no Rio Grande do Sul. Ela ficava dentro de uma fazenda. Lá era uma região de pampas e as pessoas usavam o campo para criar animais. Algumas vezes corri atrás das ovelhinhas, tentando abraçá-las. Nunca consegui. Quando as ovelhas sentiam que eu estava chegando perto, formavam um grande grupo e corriam para perto do pastor. Podemos aprender lições preciosas com essas ovelhas. A primeira lição: as ovelhas olham para os lados para ver se estão perto uma das outras. Como rebanho de Deus, necessitamos de uma congregação. Devemos proteger nossos irmãos. Ovelha longe de rebanho vira comida de lobo. Crente fora de igreja cai nas graças de Satanás. Segundo ponto: as ovelhas fogem ao menor sinal de perigo. Elas não esperam a ameaça chegar perto, pois sabem que será tarde demais para começar a correr. Devemos fugir de tudo aquilo que pode nos afastar da nossa fé. Terceira lição: as ovelhas passam a maior parte do tempo olhando para cima, buscando ouvir a voz do seu pastor, para ficar sempre perto dele. Que nossos olhos estejam fixos em Jesus e para alcançarmos o nosso alvo, a eternidade com Deus. A Bíblia diz que somos ovelhas do pasto de Deus, que possamos correr para perto do pastor Jesus, pois só nele encontramos segurança e vida eterna. Nesse momento eu gostaria de convidar a irmã Sheila para estar orando pela nossa igreja. Vivemos dias assim, de ameaças, de dificuldade, e nós precisamos estar como as ovelhas prudentes, junto ao rebanho, ouvindo a voz do nosso pastor. Precisamos estar firmes na palavra, comendo o bom alimento que o Senhor nos concede. Então, nesse momento, a irmã Sheila vai estar orando pela nossa igreja, pela igreja do Senhor, pela liderança, pela vida do nosso pastor, também família que está em viagem. Que nós possamos ser essas ovelhas que ouvem a voz do seu pastor e que seguem a ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão, eu esqueci o nome dele agora. O irmão Antônio está nos avisando que, glória a Deus, o irmão Ricardo, o esposo da irmã Kátia, pai das irmãs Luísa e Júlia, por quem nós estávamos orando, já recebeu alta e deve estar chegando em casa, por essas horas. Que Deus o traga em paz, e que ele tenha sua saúde completamente restabelecida. Glória a Deus por essa resposta de oração. Oremos. Santo eterno Deus, amado Pai, Paizinho querido, como é bom estar em Tua casa, Senhor, louvando o Teu nome, Senhor, buscando a Tua face, dando continuidade, Senhor, tudo aquilo que nós buscamos durante o dia, meu Pai, estarmos aqui reunidos, unânimes, Pai, para adorar o Teu nome, Pai. Senhor Deus amado, Te agradecemos mais uma vez, porque a Tua graça, a Tua compaixão e o Teu amor nos visitou nesse dia, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Nos ajuda, Senhor, a caminhar em tempos difíceis, Pai. Ó Deus querido, Deus amado, sei com a Tua igreja, meu Pai. A cada dia, Senhor, o cerco está se fechando. E nós precisamos estar alicerçados, Senhor, olhando para o alto. Nos põe de pé, Senhor, para o grande dia, o tão glorioso dia. Senhor, nós temos essa esperança viva em nossos corações, de que um dia o Senhor voltará. Ó Deus, que essa esperança venha cada dia ser renovada, que possamos estar olhando para o alto sempre, certos de que o Senhor nos arrancará deste mundo, nos arrebatará, nos levando para perto do Senhor, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais doença, tampouco ranger de dentes. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Ó Deus querido, Deus amado, que o Senhor possa estar reavivando a Tua igreja nesses últimos dias,
São os últimos dias. A tua palavra está se concretizando a cada momento. Nós estamos vendo isso a olho nu, todos os momentos nas nossas vidas, Pai. Ó Deus querido, Deus amado, somos gratos, meu Deus, pela vida do irmão Ricardo. Ó Deus amado, a tua cura, Senhor, alcançou a vida do irmão. Nós agradecemos porque se ele está de pé, se ele está vivo, se ele está bem, porque foram as misericórdias do Senhor sobre a vida do irmão. Sei com nossas vidas, Pai, nos dá saúde, dias difíceis, dias de enfermidade estamos vivendo sobre a face da terra, mas nos fortalece, meu Pai. Temos um Deus que é maior que tudo neste mundo, que pode nos livrar de todo mal. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nós temos que crer na tua palavra a cada momento de nossas vidas. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, te pedimos essas coisas, certos de que o Senhor está nos ouvindo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu convido o Ministério de Louvor para juntos louvarmos ao Senhor com o hino que diz: Deus nos ama. E é com esse amor grandioso, incondicional. Se estamos de pé, Deus nos ama. Mas se fracassamos, se falhamos, Deus continua a nos amar e nos dá condições por meio do seu Espírito para nos reerguer. Que a Bíblia diz assim: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Todas as vezes, irmãos, que nós nos arrependemos, Deus nunca nega a sua misericórdia para conosco. Nós precisamos realmente entregar ao Senhor aquilo que de melhor nós temos também, que é o nosso amor a Ele. Quem ama procura agradar, quem ama procura obedecer, quem ama serve com amor. E é esse amor que o Senhor espera que tenhamos também com Ele, porque Ele tem nos amado com grandioso e precioso amor. Eu convido a igreja para ficar de pé. No segundo hino, nós vamos ter um momento do ofertório. Então, após cantarmos esse cântico, nós vamos estar louvando um outro cântico, também de consagração ao Senhor. E eu convido 2 diáconos para estar recolhendo os dízimos e ofertas. Mesmo sendo
e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Eu convido 2 diáconos. E nesse momento, nós iremos consagrar, irmãos, não apenas dízimos e ofertas. O hino que iremos cantar agora tem por título consagração. Se você consagra sua vida, seu coração, todo o seu ser ao Senhor, cante a Ele com todo o seu interior, com sinceridade de coração, que ao Rei dos Reis você consagra tudo que é. Amém? Vamos louvar o Senhor. Minha vida
Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade rica e tão maravilhosa de estar aqui na tua casa, Pai, louvando, engrandecendo o teu santo nome. Quantas pessoas estão presas em prisões, presas em seus próprios pensamentos, presas em sua própria alma, presas em um leito de hospital, e nós estamos aqui, Senhor Jesus. Te clamamos por essas pessoas que estão vivendo assim, liberta, Senhor Jesus, cura e salva. Mas nós te agradecemos por estarmos aqui em tua presença, com saúde ou não, como podemos estar, mas estamos aqui, louvando, engrandecendo o teu santo nome, e te somos gratos, porque tu tens suprido a necessidade dos teus servos. Eu te louvo pelos teus servos que dizimaram, e te clamo pelos teus servos que não puderam dizimar. Abre portas de emprego. E se o problema não for a porta de emprego, for a mente, abre a mente para que entenda, Senhor Jesus, que deve sim, Senhor Jesus, contribuir para o crescimento do teu reino e da tua obra. Toma cada um de nós em tuas santas mãos e transforma conforme a renovação do teu Santo Espírito. Realize em nós os teus planos, Senhor Jesus. Aviva-nos, Senhor Jesus. Aviva a tua igreja, Pai, para a tua obra, para o teu trabalho, para o teu serviço, Senhor Jesus, no meio de nossos familiares, no meio de nossos amigos, Senhor Jesus. Transforma, Senhor Jesus, e faz-nos brilhar no meio daqueles que precisam ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu pedi para o grupo de louvor permanecer, porque nós ainda iremos louvar ao Senhor. Mas eu gostaria de lermos ainda o Salmo 32 antes. Salmo 32. Salmo 32, nós faremos a leitura. Vamos lá? Responsível. Eu lerei os ímpares e os irmãos os pares. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. O pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não e cujo espírito Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegre cantos de livramento. Vamos todos juntos a esse verso 7? Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. E nesse momento eu queria partilhar mais um pequeno texto, que diz assim: um esconderijo de uma teia de aranha. Durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado ficou separado do seu batalhão, com o inimigo por perto. Ele se escondeu numa caverna cheia de aranhas. Em sua angústia, ele pediu que Deus o protegesse do inimigo e das aranhas. Uma aranha, perturbada porque o homem quebrou a teia, começou a consertá-lo. O homem ouviu o inimigo chegando perto e sabia que a hora da morte tinha chegado. De repente, ouviu um soldado dizendo: ele não entrou nessa caverna, porque tem uma aranha, tem uma teia de aranha na entrada. Pensamos no esconderijo como um lugar forte e bem seguro, esquecendo que o abrigo de Deus não é uma residência. Deus não precisa fazer um muro de tijolo para preservar a vida do soldado, porque Ele mesmo é o esconderijo, o abrigo. Nos lugares mais vulneráveis e frágeis da vida, podemos encontrar o verdadeiro abrigo,
permanecendo em Deus. O livramento das angústias não é a ausência de perigo, mas a presença de Cristo em nós. Podemos passar fome, tortura, provações, andar no vale da sombra da morte, com todas as coisas em segurança e confiança total, cercados por cânticos alegres quando somos encontrados nele. O que você está esperando para encontrar o abrigo perfeito em Cristo? Corra, esconda-se nele, proteja-se em Cristo. Charles Spurgeon escreveu: um homem sofrendo ataques não fica parado olhando para o abrigo, mas corre para ele. E esse hino que nós iremos louvar agora fala sobre as águas, né? Em muitos momentos difíceis nós passamos, a Bíblia vai dizer que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meus irmãos, talvez, né, nós estejamos às vezes em perigo, em situações de apego, em situações que o medo nos sobrevenha. Algumas situações parecem realmente como que as águas fossem nos submergir, mas a Bíblia diz que Deus é o nosso esconderijo. É aquele que nos traz de volta para respirar. É aquele que nos sustenta, é aquele em que nós estamos seguros. Então nós vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. Esse hino que tem por título Sobre as Águas. O irmão Simão Neto tem um testemunho muito forte com esse hino, né? Eu quero ouvir a voz dele aqui na frente. Se o sol se pôr
Louvado seja o nome do Senhor, o Deus que mesmo em meio às águas não nos deixa submergir, não é verdade? Deus que nos sustenta, que provê, que nos abençoa, mesmo nós não merecendo. E eu queria compartilhar com os irmãos, né, o texto que está lá em Gênesis, capítulo 11. É apenas uma reflexão que, pela misericórdia do Senhor, Deus assim nos concedeu. E eu espero poder ser instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Porque quem fala mesmo conosco, quem ministra aos nossos corações, é tão somente o Espírito Santo de Deus. É Ele que tem esse poder. Só Ele que fala conosco, a ponto de transformar as nossas vidas. Então, nesse momento, vamos ler a palavra do Senhor em Gênesis 11, do 1 ao 9. Diz assim. Vamos orar antes ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para, ó Deus, aprender da Tua palavra. Louvamos o Teu nome porque o Senhor já falou conosco nessa noite, eu creio, meu Pai. Continua, Senhor, ministrando aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, ache em nossos corações terreno fértil, para produzir em nós as modificações necessárias, para nos alertar, Senhor, para nos pôr de pé, vigilantes e atentos ao cumprimento das Tuas promessas, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Ministra a Tua boa palavra a cada um dos nossos corações. Que verdadeiramente, meu Pai, a Tua palavra cumpra em nós o que Te apraz. E não volte vazia, Pai. Ó Deus, essa é a oração que te faço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Vamos ler até aí. Vocês acreditam que eu estava tentando achar na programação o esboço, viu? É o nervoso. Eu estava, cadê o esboço? Cadê o esboço? Cadê o papel? Está aqui, glória a Deus. E esses primeiros textos, eu fiquei a refletir que eles representam 3 privilégios que Deus deu àquele povo. O primeiro privilégio é o privilégio do poder de uma comunicação fenomenal. Uma verdadeira dádiva concedida por Deus. Todos eles, a Bíblia diz, que falavam uma mesma língua e uma mesma fala. O poder de uma comunicação é gigantesco. A gente consegue perceber isso nos dias de hoje. Olha como as coisas ficaram, né? Depois que a comunicação ficou rápida. WhatsApp, Instagram, redes sociais aí, celular. E essa comunicação aqui era infinitamente maior e mais grandiosa, porque todos falavam uma mesma língua, uma mesma fala. Primeiro privilégio, primeira dádiva. A segunda dádiva, diz-nos a palavra no verso 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Um vale aqui é representando uma planície. E aquele povo vinha de terras montanhosas, então eles acham um terreno propício, um terreno plano, um terreno favorável para eles, um terreno bom aos seus olhos,
para que eles pudessem fazer grandezas, proezas. Dádiva de Deus, bênção de Deus. Terceira, e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. A terceira dádiva que Deus concede a esse povo é a inteligência, a capacidade para executar tarefas com excelência. Nessa época, eles eram pioneiros a fazer tijolos. E os tijolos que eles fizeram, diz-nos aqui alguns estudiosos, que foram os primeiros que tiveram a astúcia de assar no fogo, porque geralmente os tijolos eram feitos e secavam ao sol. Então, eles tiveram a ideia de fazer tijolos e queimá-los, assá-los. Mediam cerca de 80 centímetros quadrados, então não eram os tijolos como os de hoje. E tinham uma superfície plana para que suportassem um peso maior. Então, Deus deu a esse povo a dádiva de uma comunicação fenomenal, a dádiva de uma localização favorável aos seus olhos, boa, a que pudessem fazer maravilhas ali. E deu também àquele povo a inteligência, a sagacidade, a capacidade de executar tarefas com excelência. E prossigamos com o texto. O versículo 4 diz: e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Pausa. Tudo que Deus tinha dado àquele povo, toda a dádiva que eles tinham, de poder fazer algo grandioso para que o nome de Deus fosse glorificado, eles intentaram fazer algo para que o nome deles pudesse ser exaltado. Esse povo, eles vêm da geração de Noé. Percebe que o mundo tinha recém sido destruído e Deus começa a refazer o mundo pelas gerações de Noé. E a gente vai observar que na época de Noé existia um povo poderoso que eram os Nefilins, que era um povo conhecido pela sua estatura, era um povo gigante. E esse povo aqui tentou também fazer seu nome conhecido, para que aquele povo pudesse, permanecer ali, se firmar ali se estabelecer e não ser espalhado mundo afora. E eles intentaram fazer o seu nome engrandecido. E a gente tira algumas lições disso aqui. Primeira coisa, quando nós fazemos e usamos aquilo que Deus nos dá como dádiva, como bênção para nossas vidas, quando nós usamos essas dádivas, essas bênçãos, como se isso pertencesse a nós para o nosso engrandecimento, para a nossa vanglória, isso chama-se soberba e orgulho, e isso desagrada a Deus. Isso desagrada o coração de Deus. E aqui eu anotei: motivadas pelo orgulho e pela arrogância. Essas pessoas pretendiam, com a edificação da torre, fazer com que seus nomes ficassem famosos. Temiam ser dispersos pelas circunstâncias ou pelo Senhor e não alcançar a grandiosidade das suas ambições. A Torre de Babel era um monumento para engrandecer as pessoas e não a Deus. E sabe, irmãos, quais monumentos nós temos erguido para engrandecimento próprio e não de Deus? Seja o nosso carro luxuoso, seja a nossa casa, seja uma roupa de marca, seja o que for. O que temos erguido para construir, às vezes um emprego, para construir um nome, uma fama para a nossa própria glória. Essas coisas não estão erradas em si mesmo. Elas não estão erradas em si mesmo. Deus nos faz prósperos, glória a Deus pela sua graça. Mas nós precisamos entender que tudo que Deus nos dá
Toda boa dádiva, diz a palavra, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Todas essas boas dádivas que Deus nos dá, tudo deve ser usado para a glória de Deus. Não erga monumentos, não estabeleça monumentos na sua vida, não estabeleçamos em nossa vida monumentos para nossa própria glória, porque isso levanta a ira de Deus. Isso desagrada o coração de Deus. E Deus desce com juízo, a Bíblia diz aqui, no verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam. Eu vou falar ainda desse termo descer, que ele se repete no verso 7. Mas a Bíblia nos mostra que Deus, ele atenta para a motivação daquele povo. Ele atenta para a motivação. A motivação do povo era uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E Deus desce para observar aquilo ali. E diz assim a palavra de Deus, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Deus aqui não está demonstrando medo da população, daquele povo ter algum poder maior do que ele, porque não há ninguém mais poderoso do que Deus. Não há nenhum poder que sobressaia ao poder de Deus. Mas Deus aqui está sondando aquele povo. É como se Deus olhasse assim para o povo e dissesse, eu dei a eles a possibilidade de viverem de maneira maravilhosa. Eles estão em um lugar bom aos seus olhos. Eles estão em um lugar onde eles podem construir coisas, prosperar. Eles estão falando todos, imagine, irmãos, essa comunicação falha interfere em muitas coisas. Mas quando nós podemos nos comunicar sem impedimento, também são fenômenos que acontecem. Você quer ver uma coisa? Hoje nós falamos, por exemplo, você vai para um outro país, você fala alguma coisa, você corre o risco de ir lá ele entender outra e aquilo dá uma confusão. Porque você está acostumado a usar aquele termo, mas ele lá não. Até na nossa comunicação, na mesma língua, mas às vezes não é a mesma fala. Eu falo com a irmã Lília entende de uma forma, eu falei outra coisa, mas a irmã Lília entendeu aquilo ali. E isso causa separações muitas vezes. E aquele povo tinha a capacidade de falar todos uma mesma língua. E o que o Senhor traz à nossa reflexão é assim, o que Deus tem te dado como dádiva, como bênção? É a sua inteligência? É a sua casa? É a sua beleza? É o que Deus tem lhe dado? Não use isso para se engrandecer. Não use isso para se vangloriar. Não use isso para a sua própria glória, para fazer um nome, uma fama, seja lá o que for. Tenha discernimento. Nós estamos aqui para viver para a glória de Deus. E é esse o chamado que Deus nos convida. Uma certa feita, uma pessoa passou em um concurso. E passou no concurso e foi assim uma bênção e tal. E logo em seguida, eu tive a oportunidade de conversar com aquela pessoa, porque Deus tinha me dado justamente essa palavra. E partilhando com essa pessoa essa palavra, ele disse assim, não, mas eu prefiro seguir meu caminho. Eu prefiro o meu sucesso, minha carreira. E Deus estava mostrando justamente essa palavra. Cuidado, você passou nesse concurso, é bênção, é dádiva de Deus, mas não é para se engrandecer, não é para a sua glória. É pela misericórdia de Deus, usa isso para a glória de Deus. E essa pessoa, infelizmente, até hoje está longe dos caminhos do Senhor, porque perdeu o Senhor de vista, porque achou que fazer um nome, uma carreira era suficiente. A Bíblia vai nos dizer assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
E ele vai seguindo com o texto e diz assim: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. E eu queria explicar esse versículo 8, que diz assim: assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. O capítulo 10, ele vai nos mostrar que essas clãs aqui formadas, com essa distribuição de línguas e nações, elas vão se descrever aqui no capítulo 10, no verso 5, percebam, no verso 20, no verso 31 e no verso 32. Aí o Senhor, na sua bondade, vem e nos explica o motivo pelo qual houve essas separações de raças, tribos, povos, línguas e nações. Hoje, toda essa diversidade é explicada aos olhos da palavra de Deus, aqui nesse texto. E esse texto, meus irmãos, representa um juízo de Deus. Porque é na oportunidade que o povo teve de fazer tudo convergir para a glória do Senhor, sendo uma humanidade refeita, a Bíblia diz que Deus olha para eles e percebe que eles usaram tudo aquilo para o engrandecimento próprio, para o próprio engrandecimento. E aí a Bíblia vai dizer assim: eia, desçamos, ó Pai, Filho e Espírito Santo, e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E aqui nós percebemos que o Senhor se mostra atento à humanidade e à capacidade que a humanidade tem de tornar-se tão pervertida como era na época anterior ao dilúvio. Então não é medo de Deus, de que aquela humanidade poderia ter maior, grandioso poder, não. Era a compaixão de Deus em saber que a maquinação do homem era má continuamente, que o coração do homem era empedernido, e ele queria uma geração salva, uma geração poupada. E aí ele diz assim: eu tenho que intervir, eu preciso intervir. A Bíblia vai dizer assim, que Deus é longânimo para conosco. E a gente vai observando aqui que Deus, irmãos, ele desceu nessa época com juízo, e há uma outra descida que o Senhor fará. Porque quando ele morreu por nós, ressuscitou, ele prometeu que viria. Ele prometeu que voltaria, que desceria aqui novamente. E o que eu quero trazer com essa breve reflexão aos irmãos é assim: esse povo foi julgado, e a terra se dividiu em línguas, povos e nações. Porque esse povo não soube usar tudo que Deus tinha dado a eles. Eles usaram para engrandecimento de si mesmo, para fazer aquilo que era agradável aos seus olhos. E a Bíblia diz que o Senhor novamente descerá e virá a nós com juízo. Há um outro julgamento. E só que dessa vez, Deus nos alerta tintim por tintim. E o que Deus tem querido falar a nós nestes dias é isso: eu estou descendo para juízo. Prepara-te, ó igreja, para estar de pé diante do teu Deus. O que o Senhor quer falar conosco é isso, não é outra coisa. Observe aqui o texto, eu coloquei aqui alguns textos. O texto de Mateus 24, 37, vai nos dizer que assim como nos dias de Noé, serão os nossos dias, os dias onde o Senhor voltará para buscar o seu povo. Diz-nos assim a palavra de Deus em Mateus 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Percebe que Jesus está avisando que ele descerá novamente.
que ele virá novamente. E ele está dizendo assim, ó, vai ser como foi nos dias de Noé, em que as pessoas estavam todas voltadas para satisfazer seus próprios desejos, sua própria vontade da carne. Casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, não se importavam. Achavam que aquela vida ia durar eternamente. Quando Deus vem com juízo e dissipa, destrói tudo. Deus prometeu não destruir mais a terra com água, mas Ele prometeu que viria e julgaria o mundo pelas suas obras. E aí a palavra de Deus nos alerta no texto de 2 Timóteo, porque Deus não nos deixou confundidos. E ele diz assim no texto de 2 Timóteo, capítulo 3. A gente vai ler esse texto e a gente vai perceber que a gente está lendo como se a gente estivesse lendo o noticiário do jornal de hoje, dos nossos dias. Repare. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É ou não é os nossos dias? As pessoas estão mais amantes do deleite, dos prazeres da carne, do que amantes do Senhor. Antes você ia pregar a palavra, você via temor. Hoje você vê escárnio. Hoje você vê as pessoas escarnecendo. Hoje você vê as pessoas querendo adulterar o Deus da Bíblia. Hoje você vê as pessoas dizendo que a Bíblia é mentira. É um livro antigo, ultrapassado. E aí ele vai dizendo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Quantos líderes hoje cristãos estão corrompidos? Quantos hoje pastores e pastoras blasfemando contra o Senhor, com aparência de piedade, porém negando a eficácia dela? Quantos hoje, meus irmãos, vivem uma religiosidade, vêm às igrejas, aos cultos, porém as suas vidas estão longe da vontade do Senhor? E ele vai prosseguindo e nos ensinando para que fiquemos atentos. Diz assim, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade e misericórdia. Sabe o que é isso, irmãos? Pessoas que estão aqui, muitas vezes aprendendo, e parece que as coisas entram pelo um ouvido e saem pelo outro, porque não muda a vida. Aí ele vai dando seguimento e diz assim, ó, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Sabe quem foi Janes e Jambres? Foram os mágicos daquela época, que fizeram milagres fajutos para confundir o povo. Cada milagre que Moisés fazia, eles iam ali e faziam para confundir o povo. E aí ele diz assim, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Muitos, meus irmãos, fazendo sinais, tendo atitudes que você diz assim, é de Deus. Apresentando proezas, é de Deus. Não é de Deus, fica atento. Presta atenção na palavra, vê o que é sinal de verdade. O que é de Deus está na palavra, o que não é de Deus dela não procede. Aí a Bíblia vai dizendo assim, não irão, porém, estes sinais, avante, estes
que fingem sinais de Deus não irão avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. E aí vem a advertência de Paulo a Timóteo, que serve para nós hoje muito apropriadamente. Paulo vai dizer assim a Timóteo, no versículo 14, tu, porém, presta atenção, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer assim, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído a toda boa obra. Essa palavra aqui foi divinamente inspirada, então não há nada antigo nela, não há nada ultrapassado nela, não há nada a ser mudado nela, não há engano na palavra de Deus, não há confusão na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos convida a conhecermos ela, porque nos últimos dias haverão Janes e Jambres, haverão muitos se passando por cristãos, fazendo sinais como se fossem de Deus, e nós só iremos discernir se conhecermos essa palavra verdadeira. A Bíblia vai dizer assim para nós, no versículo aqui anterior, no capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer, olha Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Se você conhece pouco da palavra, se eu conheço pouco da palavra, está na hora de correr contra o tempo. Porque nós não sabemos até quando nós teremos ela assim física. Teremos que a ter guardado em nosso coração para não pecar contra o Senhor. Então nós precisamos, meus irmãos, conhecer, saber manejar, saber usar, não ser confundido porque há muito texto sem contexto, que vira pretexto para pecado. E nós não somos esse povo. Nós somos o povo que deve conhecer a palavra, que não se deixa levar pelo que o outro diz, por fábulas. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens teriam comichões nos ouvidos para ouvir fábulas, para ouvir histórias humanas. Quantos templos estão cheios? Porque as pessoas querem ouvir o que lhes agrada. Porque as pessoas querem chegar e receber profetadas. Existem muitas verdadeiras, mas existem muitas Janes e Jambres. E nós precisamos conhecer a palavra. Estamos vivendo os dias finais. E olha outra advertência que Deus nos diz. Olha, eu vim no dilúvio. Foi eu que mandei o dilúvio. Porque o povo estava pecando. Porque a humanidade estava horrível. Eu dei dádiva ao povo, tentando reconstruir um povo, uma língua, uma nação. Mas o povo ia fazer disso uma miséria. Então hoje existem povos, tribos, nações. Um dia, Apocalipse, eu vou ler esse texto. Apocalipse vai nos dizer que um dia todos, toda raça, toda tribo, toda língua e toda nação louvará em uma só voz o nome do nosso Senhor. Mas hoje essa divisão existe, porque Deus veio com julgamento sobre eles. E nós estamos estudando essa palavra hoje, porque Deus prometeu que viria novamente e julgaria a terra. E nós estamos nesses dias, e por isso precisamos estar de pé e preparados. A primeira coisa é conhecer essa palavra. E a outra, que o Senhor nos diz em Lucas capítulo 21, esse texto tem falado muito ao meu coração. Muito mesmo. É um texto que eu já tinha até lido muitas vezes,
mas ultimamente ele tem falado muito ao meu coração. E eu queria começar lendo Lucas 21, a partir do 25, e diz assim: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Não perca o foco, meu irmão. Não olhe para os lados. Haverão muitas apostasias, infelizmente, porque a palavra de Deus se cumpre. Não olhe para a direita nem para a esquerda. A Bíblia diz, quando você vê os sinais da vinda do Senhor, quando eu ver, olhe para o alto, olhe para cima, olhe para o autor e consumador da sua fé. E ele vai dizendo assim: e disse-lhe uma parábola no verso 29. Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar. Vós sabeis que vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração, até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora, presta atenção nesse versículo que eu vou ler agora. E olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Presta atenção. Tem uma outra tradução que diz assim: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue dos excessos. Guarda o coração, porque o que é excesso não provém de Deus. O que é excesso não vem de Deus. A Bíblia vai dizer para a gente: olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue dos excessos. A Bíblia traz glutonaria. O que é a gula? Você já está satisfeito, você quer mais. É excesso, passou da conta. Cuidado com o teu coração. Nós somos, infelizmente, se não policiados pelo Espírito, somos assim. Nunca estamos satisfeitos. E queremos sempre mais e mais e mais. E nessa luta incansável, pelo ter, pelo possuir, pelo ostentar aqui nesse mundo, a Bíblia diz: cuidado, você pode se perder. Guarda o coração. Guarda o coração dos excessos. A Bíblia vai nos advertir: acomodai-vos às coisas humildes, diz o Senhor. Diz a palavra de Deus: se nós tivermos com o que nos sustentar, com o que nos cobrir, estejamos com isso satisfeitos. Para que ficar se sobrecarregando? Para que ficar com o coração assimilando tudo que vem de lá para cá? Não. É embriaguez. Sabe, um coração embriagado é aquele coração que está sem direção. Como um bêbado fica. Ele assimila tanta coisa que ele fica sem direção. A Bíblia diz assim: não assimila nada disso, assimila a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você não vai ficar tonto, nem embriagado, nem sem saber que direção tomar, se o seu alimento for a palavra. E aí ele vai dizendo assim: e os cuidados da vida. Não fica preocupado, se importando com aquilo que é só daqui. A Bíblia diz que nós devemos estar olhando para o alto. Não devemos nos preocupar com aquilo que é só daqui. Irmãos, quantas vezes nós temos dedicado a vida
Quantos ao trabalho, à família, ao bem, à casa, a seja lá o que for, tudo vai ficar aqui. Se você até hoje tem dedicado a sua vida à família, está errado. Você tem que se dedicar, mas tem que se dedicar sobretudo ao Senhor. Você tem que se dedicar ao trabalho? Tem, mas sobretudo ao Senhor. Você tem que se dedicar à sua casa? Tem, mas sobretudo ao Senhor. Lembra da passagem de Marta e Maria? Marta está ali há muitos afazeres e questiona Jesus. Jesus diz: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Como é que eu vou reclamar com a mulher que escolheu a melhor parte? O serviço de Marta não era inútil. Ela estava fazendo aquilo por amor ao Senhor, para servir ao Senhor. Mas ela estava esquecendo o principal. Então nós precisamos ter cuidado. Não podemos só estar atentos às coisas daqui, porque tudo passará, tudo ficará aqui. O que temos feito para o reino, o que temos feito para aquilo que vai ter fruto eterno, o que temos feito para o Senhor. E ainda assim, diz-nos a palavra, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então, meu irmão, mesmo quando você estiver no trabalho, esteja orando, buscando, intercedendo por aqueles que estão ali, que ainda não são salvos. Peça sempre direção ao Senhor, estratégia para viver segundo a vontade de Deus, onde o Senhor te colocar. E aí ele diz assim, porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Aí ele diz assim, vigiai, pois, em todo o tempo. Como? Como é que a gente tem que vigiar em todo tempo? Orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar, ou seja, de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Tudo que Deus te dá não é para a tua exaltação, é para a glória dele. Então, usa para a glória de Deus. Não coloca teu coração nas coisas daqui. Consagra teu coração e tua vida ao Senhor. E os teus caminhos serão bem estabelecidos. Vive essa vida, vivamos essa vida de leitura, meditação, vivência da palavra e oração. Porque a palavra de Deus diz que assim, estas coisas não nos sobrevirão de surpresa e nós estaremos de pé diante do Filho do Homem. É isso que nós queremos. E a palavra diz assim, olha, esse tempo é vindo. Então, haja dessa forma que estou lhe ensinando. Permaneça na palavra e na oração. Vã são as coisas deste mundo. Não dá para buscar as coisas daqui, não dá para brincar de ser cristão mais. Porque Deus vê o nosso coração. Deus sonda o nosso coração. Ele é o justo juiz. E nós precisamos, diante dele, estar de pé. Diante dele estar de pé. Nós vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. E depois nós estaremos louvando um hino bem conhecido da igreja, do cantor cristão. Com alegria em nossos corações, porque nós somos o povo a quem esse rei vem buscar. E nós estamos aqui e queremos permanecer de pé. Quando ele assim nos quiser buscar, quando ele vier julgar a terra, que o Senhor nos ache de pé. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra de despertamento, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos convida a estar atentos aos sinais, a não sobrecarregar os nossos corações com as coisas daqui, nem com os cuidados desta vida, Pai, nem ficarmos, Senhor, assimilando aquilo que não te pertence, que não percamos a direção, Pai, mas que nós possamos, meu Deus,
seguir firmes no Senhor, permanecendo na tua palavra, manejando bem a tua palavra, Pai, permanecendo em oração, para nos acharmos de pé no dia da tua vinda. Pai, nós sabemos, ó Deus, que quem nos justifica é o Senhor, mas nós queremos ser esse povo que permanece de pé, que não se corrompe, que não faz, ó Deus, aquilo que é reprovável aos teus olhos. Queremos ser o povo que não apostata a fé, porque sabemos, meu Pai, que muitos abrirão mão. Tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a estar de pé. Nos ajuda, Senhor, a guardar os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, socorre a tua igreja. Socorre teu povo, Pai. Nos ajuda a viver em santidade. Senhor, tira do meio do teu povo os anátemas, meu Pai. Aqueles que muitas vezes em nosso meio têm impedido, meu Pai, que outros possam conhecer verdadeiramente ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão titubeando, que estão vacilantes, rogamos ao Senhor, firma-lhe, Senhor, em nome de Jesus no teu caminho, para que em nome de Jesus eles possam seguir os teus passos, seguir, Senhor, a tua proposta, viver os teus planos e projetos. Pai, em nome de Jesus, que tudo que o Senhor tem nos dado, toda a nossa vida, os nossos bens, tudo, Pai, seja para a glória do Senhor. Seja para que o teu nome seja exaltado em nós e através de nós. Que não haja em nós, Senhor, soberba, que não haja em nós vanglória, que não haja em nós vaidade, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor. Essa é a oração que nós te fazemos, meu Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, porque um dia o Senhor nos achou, nos redimiu, nos comprou com precioso sangue. E hoje nós somos esse povo que está descrito em Apocalipse, meu Pai. Um povo sacerdócio real, porque fomos comprados com teu sangue. Aleluia, glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar o hino 15 do cantor cristão, que vai dizer: exultai, exultai. Nós vamos cantar todas as estrofes, mas a última diz assim: a crer nos convida tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Se você também quer ter a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e por algum motivo não fez essa decisão, mas deseja fazer nessa noite, nós estamos abrindo a oportunidade para que você venha aqui na frente e diga diante dessas testemunhas que você deseja que o Senhor reine na sua vida, que você recebe Ele como seu Senhor, como seu Salvador, e que da agora em diante você vai viver a vida que Ele tem preparado para ti. Se você deseja fazer essa decisão, pode vir aqui à frente quando nós cantamos esse hino com alegria em nossos corações. Concede ao mar.
envanecer o coração do homem, porque Deus tem preparado para nós esse reino maravilhoso. Glória a Deus. Com a oração silenciosa, os irmãos. Concluindo assim o culto, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.